esse lugar é o lugar onde começa, né, a nossa trajetória para os futuros humanos, né? Então, aqui nesse quadro, eu represento essa história, esse conhecimento, né? Então, cada história, né, por trás de cada história existe conhecimento, né? Para a gente falar dessas histórias, falar de conhecimento, a gente precisa cuidar os nossos corpos. Como que a gente cuida os nossos corpos? Como que a gente repassa o nosso conhecimento para as futuras gerações e para outra sociedade compreenderem o nosso modelo de vida, né? Então, aqui eu coloco a canoa de transformação, ou conhecida como cobra-canoa, ou também canoa de pedra, que transportou justamente os futuros humanos na Baía Guanabara até cachoeira chamado Ipanuré, que fica no território indígena do Alto Rio Negro, né? Segundo nosso conhecimento, história, os futuros humanos, eles descem da casa do céu e eles caem nesse lago, né? Então, a canoa de transformação, ou seja, a canoa cobra, canoa pedra, aguarda eles para transportar esses futuros humanos. Eu desenhei em formato de pedras porque eu tive sonho também, né? Eu trago meus desenhos a partir dos sonhos, né? Então, faço a palavra do mestre aqui, né? Que esse sonho cada vez mais está dando mais responsabilidade para nós, né? De como cuidar. A partir do sonho também a gente cuida a nossa saúde, os nossos corpos, né? Então, cada rupestre que está desenhado nessas pedras também representa cada povo que existe dentro do território indígena do Alto Rio Negro, né? Então, o avô do universo, né? Ele que, desde a chegada aqui na Bahia e todo o trajeto até chegar na Cachoeira Ipanuré, ele acompanhou eles, né? Então, segundo meu pai, né? Quando isso aconteceu, o avô do universo, ele estava lá em cima da pedra, acompanhando, né, e também cuidando para eles não serem atacados por outros seres, né, que desde o princípio já existia inimigos, né? Então, é nesse sentido que eu trago um pouco a partir desse retrato, né? Então, a partir dos nossos pensamentos, sonhos, e a gente vai imprimindo uma forma de traduzir e para vocês também, de certa forma, compreenderem de que forma a gente transmite o conhecimento. É isso. Muito obrigado. Anhum. Eu estou aqui porque sou muito afortunada e tive a sorte de ser orientada por uma pessoa maravilhosa chamada Kátia Mansur, que é geóloga, e que fez me apaixonar por umas pedras especificamente aqui da Bahia. Eu chamo a rainha da Baía da Guanabara e a rainha do Rio de Janeiro, que é o Gneiss Facoidal, que é a rocha que compõe a maioria dos os pontos mais turísticos, em todos os pontões rochosos que dão essa paisagem maravilhosa, esse ambiente que tanto influencia todo mundo, todos nós. Eu, que vim de fora, que pedi para ser brasileira e fui aceita aqui, e também aqueles que nasceram aqui. E estou super feliz em saber que eu fiquei muitos anos pesquisando sobre essa rocha, sobre como se forma, como foi usada, o que significa, principalmente o que significa culturalmente para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E junto com a Kátia, chegamos a conseguir comprovar que a importância dessa rocha, não só geologicamente, que é um patrimônio geológico, como cultural, pelo uso que foi feito. Ela está em toda parte ao redor da Bahia, né? Talvez foi a da canoa, não sei, mas certamente foi sempre usada para construir a cidade, para bem ou para mal, para fazer os aterros, para construir a outra história. Para nós, na geologia, a história é muito mais longa, não é só a história dos prédios, né? A gente estuda a história em duas escalas de tempo. Então, essa rocha é protagonista da escala geológica, dos movimentos tectônicos que formaram essas montanhas e os movimentos, a abertura do mar, que acabou
criando a Baía da Guanabara. E na escala humana ou dos brancos, que é a dos prédios, a história ditada pelos registros construídos, o Nice Facoidal, quando vocês saírem daqui, se não prestaram atenção já, podem começar a prestar atenção, está em toda parte no Rio de Janeiro. Todo quanto é prédio, calçada, tem fontes, é o mestre, a chafariz do mestre Valentim. Bom, vocês vão achar um monte de lugares. Essa pedra que ninguém vê, essa rocha que é a que compõe a baleia, o elefante, como alguns podem chamar, para o pão de açúcar, que para todos nós tem muito significado cultural. O primeiro que quero lhes dizer é que o Nice Facoidal está aqui no maravilhoso mapa que o pessoal fez, a textura. E essa rocha, eu trouxe aqui umas pedras de Nice Facoidal, para vocês poderem ver em pessoa. Não arrancamos nada das montanhas, isso já não se pode há muitos anos aqui no Rio, tá? Essas amostras vieram da demolição de um prédio antigo. Nós trabalhamos com o Instituto de Patrimônio Artístico e eles nos doaram as cantarias, não permitiram que fossem para o lixo, porque a gente precisa desse material para recompor outros monumentos ou outras construções, outros registros históricos. E não podemos mais tirar, porque senão vamos acabar com a nossa natureza, né? Então temos que reciclá-los. Eu trabalho estudando ela, mas esse é o Nice Facoidal. Um gneiss não é mais do que um granito formado dentro da terra, que depois... Bom, um gneiss, na verdade, é uma rocha que se metamorfosizou. Normalmente, pode vir de qualquer outro tipo de rocha, ela sofreu pressão, temperatura altíssima, nesse caso a 20 quilômetros de profundidade da terra. Se achamos, eu sou engenheira de Minas, na verdade, eu acho 700 metros embaixo da terra uma barbaridade, morro sufocada, a 20 quilômetros, podem imaginar como é a temperatura e a pressão que transformaram uma rocha que já existia lá em essa aqui que tem, caracteristicamente, tem uns cristais muito grandes e parecem olhos. Vocês podem ver os cristais no mapa, que parecem olhos. Esses olho, que em alemão é Augen, é o nome científico dessa rocha, que é Nice Facoidal, que é Augengneiss. Em português, é facoidal como facoide, parece uma faca alongada. Enfim, a composição é de um granito e é essa rocha que é muito resistente e muito dura, que sustenta toda essa beleza cênica, digamos, das montanhas ao redor da Baía da Guanabara, principalmente na zona sul. Ela ocupa uma grande extensão, no mapinha podem ver, a suíte Rio de Janeiro, desde os maciços da zona sul até mais ao norte de Niterói, em São Gonçalo. Então, tem uns 80 quilômetros de extensão, tem essa rocha. Ela se formou efetivamente quando se juntaram os continentes existentes 600 milhões de anos atrás, em um megacontinente chamado Gondwana. E assim como hoje acontece na Índia, no Himalaia, esse choque de placas provocou não só o crescimento de montanhas, mas também que as rochas que estavam lá embaixo se fundissem. Isso está explicado muito bem no caderno, para quem queira ver. E se formaram outras rochas. Ao mesmo tempo, imaginem a violência de chocar continentes inteiros, placas, movimentar, temperaturas e pressões altíssimas. Elas se deformam, e essas marcas de deformação é o que vemos aqui. Os cristais têm uma orientação, uma deformação. E isso faz que ela seja um gneiss e não um granito, embora forma parecendo. E, enfim, esse é o Nice Facoidal, é o que eu conheço, é por isso que eu estou aqui, entre grandes sábios, estou aprendendo muitíssimo. E, não sei, acho que estou aqui, que sou uma pessoa de muita sorte mesmo, por estar aqui, né? E, por último, sobre o Facoidal, só lhes dizer que todo esse estudo nosso, infelizmente, não conhecia, me sinto muito ignorante, mas não conhecíamos a importância cultural dessas rochas para as culturas indígenas.
e não foi incluído na proposta, mas conseguimos fazer uma proposta para a União Internacional das Ciências Geológicas, que é a união científica maior do mundo, eu acho, e transformaram essa pedra, essa rocha, na Issafacoidá em patrimônio mundial. Essa rocha, hoje em dia, tem um reconhecimento internacional, essa pedra, então podemos ter mais orgulho e cuidar mais dela, assim como temos que cuidar da água, não sei. Que bom que nós pudemos conhecer um pouco da formação geológica, né, dessas estruturas aqui. E é tão interessante saber que existem camadas de história que podem se complementar com o tempo. Tempo. O tempo é que faz a gente poder dar a volta. Na narrativa de origem do mundo, que o João Paulo enunciou, mas não criou o contato direto entre as falas, é que lá também, naquele lugar ancestral, que a gente nem sempre consegue coincidir ele com um lugar aqui, na Mãe Terra, porque parece que ele paira em outro lugar, paira num lugar primordial, onde as narrativas de criação do universo, criação do mundo, nas diferentes culturas, institui esses sítios sagrados, esses lugares. É tão interessante porque se a gente for pedir para a União Internacional de qualquer coisa relevante reconhecer que isso aqui é um patrimônio da humanidade, vai ser muito interessante. Mas o mais importante mesmo é a profunda história que esses lugares carregam em si mesmo e que são gigantes diante da nossa ideia de proteger as coisas. É tão interessante imaginar que esse corpo imenso do planeta já se contorceu e jogou para fora, e jogou para dentro, e abriu e fez janelas do continente para dentro do oceano, criando um lugar tão maravilhoso desse. Talvez isso também acalma nosso pensamento para a gente não ficar muito incomodado de querer salvar o planeta. Então, todo mundo que estava sentindo que estava pesado salvar o planeta agora pode tirar a mochila. É como aquele guia de escalada que todo mundo estava carregando 30 quilos, subindo. Chega uma hora que ele fala, bom, pessoal, o que vocês estão fazendo com essas mochilas nas costas? Solta as mochilas. Porque diante de uma narrativa que mostra para a gente que esse organismo já se contorceu há tantos milhões de anos, já produziu tantos efeitos, e o efeito de agora somos nós podíamos ficar só na experiência, nós somos um efeito disso, né? Esse meu irmão que trouxe essa voz de um outro tempo, ele nos provocou também a pensar que a nossa duração, a duração de nós, os humanos, nesses lugares de poder, é efêmera. A gente fica querendo salvar o planeta. Então vamos mesmo dizer que isso aqui é um lugar sagrado, como todos os outros lugares sagrados são, e que não podem ser aviltados, né, pela nossa fúria navegante. Aquela embarcação vermelha e preta ali, com aquelas cores assim bonitas, cor de terra e cor de carvão, o que é mesmo que ela transporta? Será que ela transporta música? Então, esses sítios, alguns desses lugares, eles não deveriam ser sequer lugar de trânsito da mercadoria. Eles deveriam ser preservados disso, exatamente porque eles são a história mais profunda mesmo da existência da vida aqui nesse nosso planeta. João Paulo, aquele cubo, aquele
lugar de quartzo, onde o pensamento primordial se enunciou para criar tudo isso, coincide com essa geologia daqui? Coincide. Era bom você falar. Obrigado pelo desafio aí. Então, eu vou tentar resumir, porque é complexo, muito detalhado, né? França, todos os povos aqui. Mas começa diferenciando um pouco. Primeiro, por que eu disse que são teorias? Isso é uma viagem mesmo, viu, gente? Para diferenciar que nós estamos diante de vários modelos de conhecimento. Se a gente conseguir entender que nós estamos num mundo de diferenças, a gente vai ser mais humano, mais gente, né? Mais pessoas, né? Como corpo, né? Como sujeito, como tudo que a gente pode pensar. Primeiro, dizer que cada modelo de conhecimento tem sua explicação própria sobre esse mundo, não é? Um exemplo muito simples. Os cristãos vão dizer que esse mundo foi criado por Deus. Né? O Big Brother hoje, né? Você está sendo vigiado. Ele que disse, faça-se isso, faça-se aquilo. Faça, né? Sétimo dia ele descansou, né? Essa é a Bíblia, está tudo escrito. Mas para isso, você tem que acreditar. Você tem que ter fé, né? Assim que fala, senão você está pecando, né? Se você não acreditar, você vai para o inferno, né? Então, você não merece paraíso. Beleza. Acredito, claro que acredito. Não quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Beleza, está ótimo. Né? Todo dia eu vou lá rezar e tal. Do outro lado vem a ciência, né? Diz assim, esse mundo surge a partir da explosão dos elementos, ou das estrelas. Né? Aí faz pesquisa. Acabamos de ouvir agora como a rocha surgiu, etc. Né? Explica que isso aqui consolidou com o tempo, etc. Aí esse mundo é hoje o que é. Os povos indianos também têm suas teorias próprias. Como que esse mundo, né, surgiu, foi feito. Aí eu trago uma discussão dizendo que, do ponto de vista, quando a gente começa a analisar as histórias, a gente vai perceber que esse mundo, para nós, foi construído. Não foi criado, não surgiu de uma explosão, mas foi construído. Daí vem todos os detalhes. Né? Primeiro, os demiurgos colocaram coluna central. Pá! Beleza. Segundo, colocaram pequena plataforma no meio, entre dois mundos, primordial e inferior. Pá! Né? Viram que estava balançando e tal. Então, vamos amarrar essa pequena plataforma. Colocaram coluna norte, sul, leste, oeste e amarraram. Essa pequena plataforma ficou, né, fixa. Daí vem a explicação das montanhas. Trouxeram terra. Né, colocaram em cima dessa plataforma, colocaram terra. Surgiu a terra. Mas colocaram colunas para que o céu não caia. Daí, para nós, além dessa representação, essa é uma coluna que sustenta, né, o céu. Se um dia destruírem isso, aqui vai ficar escuro. Pode crer. Por isso a importância agora que a gente trazer esse debate, como olhar isso com outros olhares. Né? Outro modelo, outro jeito. Todas essas montanhas mais grandes, né, digamos, são casas para nós. Né? Esses lugares sagrados que o Aito levantou são casa dos seres. Casa do Guaimaçã. Casa do... O senhor Francisco está ali todo o tempo, né? Casas. O que significa casa? Casa é onde moram pessoas. É onde moram sujeitos, famílias, com sua cultura, com sua língua, né? com seu roçado, com sua família, fazem festa, comunicam com a gente, etc. E tal. Portanto, também essa questão muito importante. Daí a questão de a gente entender que esse mundo é construído, precisamos todo o tempo cuidar. Mas eu, como antropólogo, não sei cuidar. Porque eu não sei amarrar com barcessé todo o tempo para que isso não caia. Mas como antropólogo, estou falando aqui. Mas quem sabe fazer isso são exatamente nossos especialistas.
Daí que entra a importância para nós de reconstruir nossos especialistas. Eles que têm fórmulas certas, eles que têm tecnologia de cuidar o mundo. Porque, como eu falei, como foi construído, toda construção também fica velha, enferruja, né? Não é assim que funciona? Mas todo tempo temos que cuidar. Do ponto de vista nosso especialista, esse mundo não é mais cuidado porque nós perdemos, né, Barcessé de contato, disso e tal. Portanto, está mudando tudo, né? Quando começou a se construir esse mundo, né, os dois irmãos, uma família, disse assim, não dá mais para a gente viver aqui no mundo primordial porque tem pouco espaço. Aí não pode mais, né, viver nossa aventura. Mas nós vamos fazer outro mundo que a gente possa, né, viver mais, aventurar mais, né, caçar mais, ter terreno, território e tudo, né? Cresceram, chegaram a um determinado ponto, e o homem, né, irmão dela, continuou. Assim. Aí a mulher chega lá e fala, você não falou que ia fazer outro mundo? Aí ele diz, é mesmo, falei. Aí, tem Padu aí, Ivan? Tem Padu, é Padu? É Padu, é aquele que vocês chamam de coca, né? Mostrei aqui. Tabaco, né? Começou a fumar tabaco para concentrar, comer Padu para intuir as coisas, etc. Passou muito tempo pensando, e a irmã dele de olho nele. Passou, ela ficou chateada. Isso aqui é Padu, pessoal. Isso aqui pó da memória, como diria meu grande amigo Dagoberto. Isso é muito importante para nós. Né? Ele comia isso. Hoje nós comemos isso. Só que os brancos transformaram em cocaína. Aí avacalharam tudo. Daí, ele ficou concentrado, pensando como fazer, e a irmã dele chega lá e fala de novo. O que você está pensando? Aí disse, não, estou pensando como colocar a coluna central, para depois começar a construção. Ela disse, pega esse Yaigu, que está na mão dele, né? Yaigu, bastão, né? Pega isso aí e coloca entre dois mundos. Aqui tá esse vãozão, você coloca. É mesmo? Beleza. Pegou, colocou. Deu certo. Daí passa mais outro período para poder colocar pequena plataforma, como eu falei, né? Mais outro tempo pensando. Ela chateada de novo, chega lá com ele e fala, o que você está pensando agora? Ele disse, eu estou pensando como colocar plataforma no meio desses dois mundos. Ela disse, pega teu escudo e coloca aqui, ué. Pronto. Ele pegou o escudo, fez. Deu certo. Daí vem essa reflexão. Daí, finalmente, trouxeram os humanos. Os humanos foram últimos para entrar nesse mundo. Daí que construíram essa canoa, que o Ivan falou. Só que colocaram nessa canoa, para ter mobilidade, as qualidades da cobra, dados perigos. Né? Daí essa passagem desse mundo primordial para esse mundo, que foi utilizado isso, e começou exatamente aqui. Portanto, para nós, isso aqui é um parto. Ela é equivalente, não é equivalente, não, é diretamente ligado ao parto da mulher. Portanto, Barcessé rola aqui, né, São Francisco? Aqui é Barcessé puro. Quando vai ter um parto, o especialista faz Barcessé, exatamente lançando mão dessas histórias, porque aqui é o parto para nós. Daí a importância desse demiurgo ficar olhando e direcionando para onde e como deve prosseguir. Daí começa a viagem longa. Aqui apenas eram proto-humanos. Não sei se entende o que eu estou falando, né? Proto-humanos, ou projeto humano, não era humano a sua qualidade como nós. Né? Aí surge, a canoa vai viajando pelo litoral e entra no rio Amazonas. Daí esse barco, né, essa canoa, foram ficando, outros povos foram ficando, né, nessas regiões. Aí vem Tupinambá, é nossa explicação, viu? Tupinambá, né, o Guarani, né, os Pataxós. Eu vou falar do nosso jeito, tá bom, gente? Não vai ficar chateado. Porque eles são brabos, são guerreiros por excelência. Por quê? Porque já sabíamos que os colonizadores iam chegar. E tinha que ter pessoas para enfrentar isso. Daí vem toda uma explicação também por que os brancos são assim.
né? Vem toda outra lógica. Daí começa, como eu falo, a história é longa, mas esse ponto para a gente discutir e entender, para nós é isso, né? É Barcessé. São casas, essas montanhas que nós olhamos, que você chama de pão de açúcar, para nós é coluna que sustenta o céu. Aí vai toda a história que a gente vai construindo. Ó. O quartzo. Então, nós temos no nosso sistema de conhecimento as qualidades das pedras, né? Banco de quartzo, né? Esse assento aqui para nós é considera como banco de quartzo. O tabaco, né, também, a resistência dela é de quartzo. Esse bastão, né, e também o Iapuratu, que o senhor Francisco trouxe, né, talvez vai tocar, o cariçu, também são feitos de quartzo, de ouro, né? Ou seja, as qualidades das pedras também são qualidades que constituem o nosso corpo. Então, por isso não dá para separar a resistência, a dureza, a beleza, tudo. Posso só fazer um comentário breve? Eu não conheço, mas eu li algo realmente no caderno sobre que primeiro se criou um bloco de quartzo. Eu não sei se eu vou extrapolar, porque estou super feliz, encantada de tentar juntar o que a ciência descobriu com a história, mas essas rochas efetivamente se formaram quando se juntou África com Brasil, hoje é África, mas depois sobre a abertura do Oceano Atlântico, 130 milhões de anos atrás. Nós tivemos a sorte de que vieram todas para cá, não ficou nenhuma na África, então esse nice facoidalso está aqui, veio tudo para esse lado. Mas nessa abertura, claro, é tudo muito violento, embora demore milhões de anos. E como o professor Ailton falou, antes dos homens, as coisas não eram assim, né? Não teve vento, teve raio, teve vulcão, teve muita coisa, continua tendo, falando isso. Então, nessa separação, nessa violência, a terra também abre, há quebras na terra verticais. E nessas, quando você corta, imaginem uma torta que tem um recheio não, uma cobertura seca. A gente mexe ela e ela quebra, né? A terra é um pouco assim. Então, quando tem essas fraturas, surgem diques, que a gente chama, entra o magma lá diretamente de baixo. Então, nós temos diques de basalto e outras coisas. Enquanto isso, os outros minerais vão cristalizando, o quartzo é o último. Então, vão cristalizando diferentes minerais quando vai esfriando nesses movimentos. E, no final, muitas vezes, há uma concentração de quartzo. E se formam diques de quartzo. Aqui, entre esses gneiss, esses granitos, temos muitos diques de quartzo. Então, talvez tenha, sim, tem base científica na cultura também, porque isso existe geologicamente, né? O quartzo concentrado em grandes diques aqui na Baía de Guanabara, né? Era mais, só extrapolando, porque estou feliz de poder juntar as coisas, mesmo que seja uma barbaridade. Maravilha, que bom. É tão bom juntar, assim, como dizia Nego Bispo, confluir essas perspectivas de mundo. É maravilhoso porque uma não anula a outra. A confluência dessas perspectivas, né, professor João Paulo, elas não anulam as outras. É maravilhoso porque quando a gente olha a estruturação, esse trabalho de construção, ele se deu também na história geológica do planeta. Ele foi construído. Esses processos incríveis ao longo de milhões, talvez bilhões, com certeza, porque esse maravilhoso planeta dizem que ele tem 4,5 bilhões de anos, quer dizer, a gente pode dormir numa boa.